Muita gente acha que criatividade é um dom e que você precisa nascer com criatividade para conseguir ter boas ideias, mas isso é uma grande mentira que contaram pra gente e a gente acabou acreditando nisso. Eu tô aqui hoje para te provar que para você ser criativo, esse processo é muito básico, só que muitas pessoas falham nesse processo ou se sentem mal no meio disso tudo. Um exemplo prático disso é que o Steve Jobs ele não criou o iPhone da cabeça dele, ele não tirou essa ideia da cabeça dele e fez no dia seguinte. Ele pegou 3 ideias diferentes, juntou essas 3 ideias e aí sim saiu o primeiro smartphone. Ou seja, o que ele fez? Ele pegou a ideia do MP3, do touchscreen, da câmera digital, juntou essas 3 ideias e aí sim saiu um primeiro smartphone. Ou seja, o processo de criação, ele não vem do nada na nossa cabeça. A gente precisa de um repertório para conseguir montar uma ideia nova e aí sim a gente inovar. Eu vou usar bastante esse vídeo que você está assistindo como um modelo. Então, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo agora veio de repertórios que eu já tive durante toda a minha vida e de vídeos que eu assisti no YouTube para eu conseguir montar o modelo e o roteiro e aí sim sair um vídeo novo para você. Tá, mas como que eu faço então para ter ideias criativas? Porque eu sento na mesa e começo a pensar em algum tipo de ideia e eu não consigo desenvolver isso. O primeiro passo para você conseguir montar uma nova ideia, ter uma ideia criativa, é consumir conteúdos. Ou seja, você vai precisar ler, você precisa escrever, escutar música, assistir filme, ir atrás de vídeo de qualidade, não fica só naquele feed infinito do TikTok e do Instagram, por mais que lá também possa aparecer ideias inovadoras para você e disso você consegue criar algo muito bom. Ou seja, se você não consome nada, você não consegue criar nada. Se você não lê um livro diferente, se você não assiste algo diferente, você não consegue ter ideias diferentes para conseguir melhorar aquilo que você gosta. Aqui tá um exemplo prático. Nessa semana passada foi meu aniversário e eu ganhei esse livro aqui de presente da minha irmã. E eu comecei a ler ele e dei só uma folhada, na verdade. Cheguei ali umas 10 primeiras páginas. Mas já nessas 10 primeiras páginas eu consegui entender um conteúdo que seria tão interessante de eu trazer aqui para vocês que eu já tive uma ideia inovadora para trazer. Lógico que a grande questão é que quando a gente vai trazer algo novo, ter uma nova ideia, isso precisa ser útil de alguma forma. Então, por exemplo, se eu quero pegar o conteúdo desse livro e trazer um vídeo para o YouTube, eu preciso entender como que eu faço isso tudo ser interessante para funcionar dentro do YouTube. E aí que vem o próximo passo. Não adianta de nada você só consumir conteúdos que você gosta se você não estuda aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, eu queria muito criar um canal no YouTube, mas eu tenho um problema de personalidade que eu quero estudar muito alguma coisa antes de começar a fazer. Então, antes de eu começar a fazer vídeo para o YouTube, eu fui atrás de algum curso para eu conseguir entender como é que funciona o algoritmo dessa plataforma, para aí sim eu começar a produzir vídeo para ela. Ideia de vídeo eu sempre tive, aparecia ideia na minha cabeça o tempo todo porque eu consumo bastante conteúdo. Só que não adianta nada eu pegar um negócio que é muito interessante pra mim e eu não conseguir fazer isso ficar interessante pra pessoa que tá assistindo. E aí com isso a gente entra no segundo passo pra você conseguir criar essas coisas novas. Entenda uma coisa, toda ideia ela aparece do nada na sua cabeça com base no repertório que você já teve. Então, por exemplo, você tá lá tomando banho e do nada veio assim um negócio genial pra você. E aí você para e pensa e você fala, nossa, essa ideia que eu tive é muito boa. Seja pra um projeto da sua faculdade, do seu trabalho, de produção de conteúdo, da sua empresa. Você teve uma ideia que é muito boa e essa ideia apareceu normalmente no banho. E isso é bem comum de acontecer e acontece comigo com bastante frequência. E aí que entra então o segundo passo. Você precisa escrever a sua ideia. Seja um bloco de notas, seja falando num áudio do WhatsApp, seja num papel, seja num post-it. A grande questão é que você não pode apenas escrever uma palavra-chave e tentar lembrar depois, porque você não vai conseguir lembrar. Pode até ser que você consiga, na verdade, mas na grande maioria das vezes você vai ler o negócio e vai falar assim, o que é isso que eu escrevi? Não faz o menor sentido isso aqui. Vamos supor que você tá lá tomando banho. Uma coisa que acontece comigo. Como eu costumo fazer isso, né? Eu tô lá tomando banho, eu tive uma ideia genial, eu saio do banho, a primeira coisa que eu faço, eu pego o meu celular e eu mando um áudio no WhatsApp falando sobre essa ideia. Isso é um dos primeiros passos do segundo passo, porque depois disso tudo, você vai desenvolvendo toda essa ideia, né? Aquilo apareceu na sua cabeça, mas ela é só um rascunho de tudo. E aos poucos você vai elaborando tudo aquilo que você quer fazer. E é então que a gente entra no próximo passo, que seria de recriar, onde você pega uma ideia que você teve, junta com outra ideia e aí você transforma em algo novo, em algo inovador. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisinha muito importante. Tem uma diferença muito grande entre roubar uma ideia e plagiar uma ideia. Sabe aqueles vídeos que vocês assistem na internet? Não vou comentar o nome de nenhum influenciador, mas aparece na internet, você já viu aquele vídeo em inglês e aí depois ele aparece só traduzido para o português. Isso seria um plágio. Eu não roubei a ideia daquela pessoa, eu simplesmente plagiei aquela ideia e com isso eu não trouxe nada de inovador. E quando a gente faz um plágio, a gente simplesmente pega um vídeo que a gente assistiu em inglês,
traduz ele pro português. E é isso? Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Mas se você caiu nesse vídeo, provavelmente é porque você quer ter mais criatividade, você quer conseguir desenvolver novas coisas. E aí, por conta disso, é importante que você não caia na armadilha de plagiar a ideia de outra pessoa. Não tem problema nenhum você pegar uma ideia, desenvolver ela, juntar com outra coisa. Quando você faz isso, você passa por um processo criativo, onde você evolui algo que estava pronto, só que você deixa ela um pouco mais palatável para as outras pessoas. Mas aí a gente entra em um problema que é o de aceitar o processo, que é o próximo passo. Você precisa aceitar o processo de criação. A ideia desse vídeo, por exemplo, ela não surgiu ontem e eu tô gravando hoje. A ideia desse vídeo surgiu há quase um mês atrás, onde eu tive essa ideia principal de uma simples frase que eu ouvi. Eu tava assistindo o curso do algoritmo do YouTube e o autor do curso, ele falou, teve uma frase do Steve Jobs que ele fala basicamente que bons artistas não copiam, eles roubam, que é basicamente isso que eu falei agora no último passo. E eu não tinha noção disso, então eu peguei essa ideia que eu escutei, essa pequena frase que eu escutei, eu fui atrás de outros conteúdos para entender um pouquinho melhor, eu desenvolvi tudo isso, então eu passei por todo esse processo de aguardar o processo, e aí sim, agora eu tô na parte de desenvolvimento dessa ideia. Agora que eu vi que minha meia, isso aqui não é sujeira, tá? Isso aqui é tinta de um loafer que eu comprei e aí eu só vi isso agora e eu não vou parar no meio, que também entra no próximo passo que eu acabei de lembrar, que é o feito é melhor que o perfeito. Provavelmente eu não gostei da edição desse vídeo, provavelmente eu não gostei da forma como eu falei, provavelmente eu não gostei da minha roupa, pode ser que eu não tenha gostado do roteiro, pode ser que eu não tenha gostado de várias coisas, mas se você tá assistindo esse vídeo, é porque eu passei por esse processo, que é o passo de feito é melhor que o perfeito. Sinceramente, eu não entendia direito o que significava essa frase quando eu escutei ela alguns anos atrás, mas hoje ela faz bastante sentido pra mim. Que depois que eu comecei a realmente fazer as coisas e postar, né? Eu tô postando na internet, vai fazer mais ou menos umas 2 semanas, mas é muito interessante como a gente consegue perceber a evolução que a gente vai tendo gradualmente conforme a gente vai postando ou vai fazendo alguma nova habilidade, seja lá o que for. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que começa a fazer alguma coisa e eu quero ser muito bom naquilo que eu tô fazendo, e por eu não ser muito bom no começo, eu já desisto de tentar me desenvolver mais pra frente. E é uma armadilha muito grande que a gente cai e que eu vejo acontecendo em várias e várias e várias pessoas com vários e vários e vários hobbies. É que daí não dá pra ver, mas aqui na minha frente tem um teclado musical e no ano passado eu comecei a tocar esse teclado musical e eu parei por conta das demandas da faculdade, por conta de projetos que eu tenho, por conta de trabalho e tal. Mas é muito legal de ver a nossa evolução dentro de um hobby que a gente começa aos poucos e a gente vai pegando gosto por aquilo que a gente faz. E a nossa evolução é um negócio muito gostoso de assistir. E é por isso que eu deixo isso de lição pra você aqui também. Acho que um ponto importante que eu não passei na hora que você tá escrevendo as suas ideias é que, biologicamente falando, quando a gente escreve, a gente passa por um processo de aprendizado. Então eu meio que estou mostrando para o meu cérebro que eu quero armazenar aquela anotação que eu fiz. Então, se você pensa que não é criativo, entenda que criatividade é um processo. Vocês precisam reter repertórios, escrever isso que vocês aprenderam e que vocês tiveram de ideia, melhorar tudo isso, todo esse processo, e ganhando forma e realmente fazer algo. E é assim que você se torna uma pessoa mais criativa. Se você gostou desse vídeo e desse formato, deixa o like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.